Bom, deixa eu fazer os agradecimentos, viu? Muito obrigado por você ter arrumado um tempo para fazer essa live num tema que é muito caro para mim, que é cinema. Eu gosto muito de filme, né? Também. E eu percebi, você posta bastante coisa, né? Eu lembro que em 2014 eu fiz o Cura Quântica Estelar com você aqui em São Paulo. Eu sou de Campinas, tá, gente? Eu lembro que você se referia muito sobre filmes e fazer aquela correlação com política galáctica, política exopolítica. Eu falei, nossa, que interessante, eu nunca tinha escutado isso, né? E quando você falou de Star Trek, eu falei, nossa, eu não... Então isso foi um despertar para mim, né? Porque a maior parte dos filmes, as pessoas pensam que são ficção. Não são, eles são canalizados. Tanto é que pouca gente sabe, o Star Trek, especificamente a franquia, ela é considerada a única série de ficção cientificamente viável, economicamente viável e inviável. A única, né? Então, todos os grandes cientistas e prêmios nobres do mundo assinam embaixo do Star Trek. Olha. E, curiosamente, quase todos os personagens de Star Trek, da série clássica, foram para a NASA, tiveram acesso com a NASA, tiveram uma participação interessante junto à administração da NASA. Isso não é normal, né? Então, o Gene Roddenberry, ele esteve envolvido em seitas, em grupos secretos ligados ao SGS e a um grupo de meditação tipo os nossos aqui de canalização mediúnica, e dali que vieram as informações da Frota Estelar, da Aliança, da Federação, com que ele fez o script da versão original. Entendi. Bom, eu até coloquei aqui um dos tópicos seria Star Trek. Você quer começar pelo Star Trek que você está embalado? Pode ser. Pode ser? Bom, então eu ia falar sobre Guerra dos Mundos, tudo, já que você já começou. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui com o roteirinho que eu escrevi aqui. Eu pesquisei bastante, eu fiz a liçãozinha de casa, pesquisei. Falei, o que o pessoal vai gostar de escutar, né? O que ele vai gostar de ver? E eu achei muito interessante que... Bom, eu vou começar falando sobre aquela radionovela de 30 de outubro de 1938, que o Orson Welles foi o locutor, A Guerra dos Mundos, baseado no livro de H.G. Wells, de 1898. Verdade. Aquilo deu um desespero nas pessoas, lembra? Eu pesquisei, diz que 6 milhões de pessoas assistiram a essa radionovela e 1.200.000 entraram depois que já tinha começado. Eles acharam que era verdade. Exato. Eles acharam que a invasão era real, foi um caos. Sim, foi até interessante como a mídia controla as pessoas. Nesse aspecto, foi um controle do governo secreto para saber até que ponto eles conseguem controlar pela mídia as pessoas. Mas a repercussão foi uma coisa absurda naquela época. E o que eu achei interessante, Rodrigo, uma coincidência, que Orson Welles tinha, né, o mesmo sobrenome do H.G. Wells. Isso. Olha que interessante. Se não sabia. Bom, naquela história, né, Rodrigo, eles falam que os marcianos invadem a Terra, né? O porquê de Marte, Rodrigo? Nessa época, a gente está falando aqui de 1938, a ascensão de Hitler, a anexação da Áustria pelo nazismo. Porquê desse... Vamos lá. A questão maior é que, como a atmosfera de Marte é rarefeita, desde aquela época a gente já via na superfície marciana por telescópios estradas, rios e restos e construções de uma civilização que teoricamente foi destruída numa guerra nuclear, etc, etc. Então essas informações já vazavam daquela época. O que as pessoas não sabem é que a antiga maçonaria daquela época, antes da Segunda Guerra Mundial, falava abertamente de que Marte tinha sido habitado, que os habitantes de Marte tinham se evacuado para a Terra numa guerra remota, há 3,5 milhões de anos atrás. Então, tanto a Rosa Cruz quanto os maçons e as linhas do Rudolf Steiner e o pessoal da linha Vedanta
tinha essa informação na época. Essa informação foi apagada dos registros depois da Segunda Guerra, quando os Illuminatis assumiram o controle da maçonaria, da Rosa Cruz e de muitas outras escolas herméticas, sem que ninguém soubesse. Então, as informações que existiam na grande maçonaria, que era uma escola maravilhosa, ainda é uma escola muito fantástica, só que a gente sabe que ela é frequentada por pessoas que às vezes não são lá essas coisas. Mas a escola em si, ela é fantástica. Então, naquela época, se estudava para valer, se tinha acesso a informações de escrituras, literalmente herméticas, né? Lembrando que o Rudolf Steiner, o Nikola Tesla, Himmel, e todos os grandes da época eram todos grau 33, rito escocês e os outros ritos secretos. Então, eram todos grandes pensadores. E havia muita influência de canalizações da cultura marciana, porque uma grande parte dos marcianos estão encarnados entre nós no processo do simulador. A maior parte deles está na Antártida, os corpos estão ali, eles estão encarnados entre nós. Então sempre brotou essa questão de Marte como um planeta que transferiu parte da sua sociedade para a Terra alguns milhões de anos atrás. Inclusive tem aquele garoto, o Boriska, né? Isso. Que ele tem. Ele lembra vidas passadas. Lembra, ele tem essas lembranças. E uma coisa curiosa é que eu vi no Instagram, essa semana passada, antes de ir para Portugal, uma entrevista de um pessoal da NASA, se não me falha a memória, fazendo uma coletânea que, de fato, todas as informações que eles colheram de Marte até agora com as sondas e que está ali, comprovam que a carga de dejeto radioativo de Marte deixa claro que aquilo foi destruído por uma guerra nuclear. Né? Então, esses registros estão sendo liberados gradualmente. Por isso que muita gente fala hoje uma tecnologia de terratransformação em Marte para o pessoal que vai ser evacuado daqui para lá pelo Elon Musk e os outros cientistas. Eles já estão propondo uma terratransformação para reabitar Marte nos próximos 50 anos ou até menos. Certo. Inclusive, Marduk, que é Deus escorpião dos Sumérios, é Marte. Né? Marte, Deus marciano. Tá ok. Bom, esse aqui, então vamos lá. Então esse aqui foi de Orson Welles, quer dizer, no fim, a gente foi de cinema, mas no fim a gente está falando aqui sobre radiotransmissão, né? Agora vamos entrar no cinema mesmo, né? E em 1953, lançou A Guerra dos Mundos, direção de Byron Haskin, né? E teve um remake em 2005, com o Tom Cruise, que você é fã dele. Eu lembro. Aliás, o que você pode falar sobre isso, Rodrigo? Esse filme, eu vi os dois, o primeiro e o segundo. Né? O primeiro eu era muito pequeno e era preto e branco, os efeitos eram bem superficiais. Mas pegando a pegada do Tom Cruise, é um filme que, se a gente analisar, não faz muito sentido. Porque não tem sentido uma civilização de outro planeta chegar a invadir e dizimar do jeito que está ali, sem uma conotação real. Então o filme ele fica meio sem pé nem cabeça. Na verdade, esse filme ele tem a ver com uma lavagem cerebral inserida pelos Greys para começar a preparação da dominação por parte dos Illuminati, dos dominadores globais, pelas elites extraterrestres draconianas. Então é uma forma de inserir no inconsciente coletivo o medo, o terror e a submissão aos extraterrestres. Por quê? Para poder extrair ectoplasma, extrair adrenocromo, extrair todos os hormônios que eles conseguem através das abduções. Então a função desse filme, que na verdade ele causa terror, causa pânico, que não tem uma explicação porque as naves chegam e começam a destruir sem nenhum motivo aparente. Então é como uma caçada. Pior do que o Exterminador do Futuro, ou a Predador. Então, na verdade, esse tipo de filme de terror, nesse sentido, ele é para criar um processo de medo, pânico e abrir, pela frequência das pessoas que baixam, o acesso à abdução e à extração de adrenocromo e outros materiais mais do ponto de vista hormonal. E o interessante, Rodrigo, nesse remake que trabalha o Tom Cruise, eles estão preocupados em extrair o sangue. Isso, exato.
das pessoas, né? Porque na época não se falava abertamente disso, né? Mas, assim, existem muitos filmes de terror que antigamente se fala na extração do sangue. O próprio Frankenstein e outros tantos da época, dos vampiros, etc., a extração do sangue. Só que na época as pessoas não tinham a noção. Achavam que era simplesmente se alimentar do sangue. Não, é o que está dentro do sangue. Além do DNA, todos os materiais que compõem o plasma sanguíneo e os hormônios que saem junto com o sangue. Tá certo, tá certo. O interessante é que esse remake de 2005, o Steven Spielberg foi o diretor. Ah, é? Né? Não sabia. Eu tinha esquecido disso aí. Eu estava pensando, nossa, olha, o Spielberg aqui de novo. E ele está também em contatos imediatos. O Spielberg, que eu saiba, segundo que se vazou por aí, ele fez contato com pessoas do governo secreto e teve informações privilegiadas. Inclusive, o filme ET é baseado num contato real de uma entidade biológica extraterrestre, são derivados de tartarugas, realmente. A imagem é bem próxima. Esses seres, inclusive, eu conheço pessoas que nem sei se estão vivas ainda. Não sei se você lembra da época do Projeto Antares, do Projeto Aldebaran, na Amazônia, no Pará, nos anos 70 para 80. Bom, eu conheci o pessoal todo. Eram os primeiros ufólogos ligados ao general Uchoa, que receberam a informação de construir uma cidade e uma base e uma pista de pouso para os grupos de Aldebaran e Antares, na Amazônia. Pará, por ali. E um dos investidores, eu conheci 2 investidores, falando no ano 83, 84, esse projeto é de 75, 76, por ali. Não deu certo, óbvio e tal. Eles tiveram uma experiência no Barra do Garça com entidades muito parecidas com o ET do Spielberg. Muito parecidas. Só que eles acabaram sendo reprovados porque eles não passaram na experiência cognitiva de ter uma relação, um contato pacífico com reptilianos. Como o ser humano é racista e é medroso, é cagão, eles foram reprovados. Eu sei bem dos detalhes porque pessoas conhecidas do meio literário participaram disso naquela época, antes de se tornarem conhecidos. Né? E eu sei das pessoas que financiaram esse projeto. Então, o ET do Spielberg é, de fato, muito próximo de uma raça intraterrena agartiana. Olha que interessante. Interessante. Bom, vamos lá. Você já respondeu. Independence Day, Rodrigo. E também de 96, e a versão número 2, né? Que é a direção do Roland Emmerich. Né? E teve em 96 e 2016 com Will Smith, nos 2. Então, esse filme, se você analisar, ele tem a mesma retórica do Invasão de Mundos. E os seres são parecidos. É mais um filme para criar pânico, para preparar as pessoas para, a nível de subconsciente, ter medo de extraterrestres, principalmente configuração Grey e Zeta Reticuli. Então, esse medo gera um processo de submissão e abre porta para abdução. Principalmente nos Estados Unidos, que a lavagem cerebral é muito grande. Como todo americano acredita em extraterrestres, não é que nem no Brasil que o pessoal acha que é besteira. Olha que coisa interessante. Nos Estados Unidos, falar de espiritismo é coisa de louco. Falar de extraterrestre, eles aceitam. Agora, fala de orixá. Eles não entendem, não aceitam. Aqui você pode falar de orixá e entidade. Ok, mas não pode falar de extraterrestre. Então, para o norte-americano, toda a programação associada a extraterrestres é considerada plausível e viável, e eles dizem que o governo americano compactua com eles, por causa do contrato que o presidente Eisenhower fez, que isso é público. Tá? Então, eu já fui muitas vezes para os Estados Unidos, todos que eu questionei, todos acreditam em extraterrestres. Só que o campo americano está aberto para abdução. Uma abdução direta por causa da propaganda negativa que o governo americano alimenta em relação a greys e zetas. E aí misturam tudo, porque eles fazem uma salada de raças que são benignas e malignas e ninguém entende a diferença. E aí isso abre o campo para as pessoas nível psíquico. Eu tive a oportunidade de conhecer acho que foi a Debbie Jordan, que fez aquele Intruders, aquela série, né? Nossa, foi
terrível. Quer dizer, a experiência quer dizer, a produção de Hollywood foi bem impactante. Ela mesma, a impressão que eu tive, assim, parece que ela meio que encarou de boa, assim, aparentemente, né? Mas, assim, realmente, você assistindo aquela série, né? Talvez pode até ser, numa outra oportunidade, se tiver tempo, de comentar sobre séries especificamente. Mas essa aí foi bem impactante. Agora eu não lembro que ano que foi. Eu acho que eu vi o filme original, a série eu nunca vi. O filme é de 85, 83, é por aí o filme. O primeiro filme. Depois fizeram uma série, acho, né? Eu vi a série, eu assisti a série, mas foi assim, coisa bem. Nossa, eu assisti, fiquei. É a mesma coisa que aquele filme Contatos Imediatos Quarto Grau, com a Mila Jovovich. Pesadíssimo. É o tipo de filme que tu sai abduzido junto com a protagonista do filme, cara. Não dá para assistir. Para quem não tem proteção, é pesado demais. Você sabe, Rodrigo, eu sigo à risca aquilo que você fala quanto aquilo que você escuta, aquilo que você assiste, aquilo que você vê. Inclusive eu falo com meus filhos também, né? E realmente eu fiz até vou comentar um episódio. O meu filho estava assistindo uma série, ele pegou alguma coisa no YouTube, e eu coloquei, assim, ligado com extraterrestre e entidades não positivas, né? E eu coloquei um copo de água com sal grosso no quarto dele, né? O interessante é que eu fiquei sabendo que ele estava assistindo isso, quando de manhã eu cheguei ali e falei, o que é isso? Assim, quer dizer, ele não sabia do que se tratava, né? Ele não sabia tantos detalhes. Eu falei, ô filho, você está assistindo alguma coisa diferente aí? Ele olhou para mim e falou, pô, o que você está vendo? Tô vendo um negócio assim, você fala, tá vendo? Isso aí são energias que acabam entrando, né? Você acaba entrando numa frequência, né? Que acaba te propiciando que você seja abduzido e assim por diante, né? Que esse é o problema da principal questão dos filmes sobre tanto de terror, quanto de vampirismo, quanto de extraterrestres negativos. Por exemplo, tem um filme que é maravilhoso e pouca gente fala dele, Cocoon. Lembra do Cocoon? Nossa! Gente, um filme fantástico, só que não se fala porque não tem terror, não tem nada de ruim. O filme é fantástico. E é um filme que te põe pra cima. E ninguém fala desse filme. Pois é, olha, Rodrigo. Então é o seguinte, eu vou compartilhar com você aqui agora. Antes de fazer a live com você, consultei algumas amigas, algumas pessoas que estudam a parte da ufologia, e uma grande amiga minha falou, você não fala de Cocoon? Eu falei, nossa, onde que eu vou encaixar isso aí? Agora você falando, então é para falar. É um filme positivo, é um filme que, sabe, te faz rir, te faz ter uma percepção de seres de luz, seres pacíficos, seres harmônicos. Porque o nosso grande problema é que todos os filmes extraterrestres, tirando Star Trek como franquia, o resto é porrada, assassinato, seres negativos, vampirismo, adrenocrome, ou seja, só uma desgraça. Então, esse tipo de informação coloca você para baixo. Embora seja uma informação que te ajude a entender essa polaridade toda, ela também não te ajuda a elevar a frequência. É triste, né? Aqueles seres eram de Andrômeda. Uma vez, numa das lives que você deu, você falou que aquela tipologia se bate muito com os que são de Andrômeda. Andrômeda ou Aldebaran? Acho que é Andrômeda, não é? Aqueles seres, aquela tipologia de... Peraí, qual dele? Andrômeda? O Cocoon de Andrômeda. São os antarianos, são anfíbios. Desculpa, antarianos. Antarianos. Entendi. E aí vem outro problema. Quando o pessoal fala sobre o Alex Kohler, sobre os andromedianos, tem uma salada ali, porque assim, Andrômeda é uma galáxia, não é um sistema. Tem uma infinidade de seres de Andrômeda presentes aqui, desde a invasão dos Chopats de Arcones, Andrômeda, e da guerra de lá para cá. Então as pessoas acham que só tem um tipo, tem mais de 500 espécies de Andrômeda operacionais na Via Láctea. 500. Nossa. Entende? Então, as pessoas falam, não, é um andromediano. Como que eu vou definir? Porra, não dá para definir 500 raças. Muitas são imateriais. Uma grande parte dos seres andrômedos se comunica em forma de geometria sagrada. Triângulos, círculos, quadrados, em formas de luz. Porque eles são imateriais. Okay? Então é complicado a confusão que as pessoas fazem. E aquele lance lá do Cocoon, deles estarem nesses casulos,
tem alguma coisa a ver com os Nephilim sendo encontrados agora, em escavações? Tem alguma analogia que pode ser feita com isso? Poderia ser que o autor, quando fez aquilo ali, ele já estava se referindo a algumas descobertas arqueológicas daquela época, porque não é de hoje que a gente está encontrando estruturas dentro de casulos ou de processos de mumificação não humanos, já não é de hoje. É que o pessoal esconde, né? Que nem tu vai lá para Paracas, no Peru, crânios com 60 centímetros de comprimento e corpos de 4, 5 metros de altura, que eles escondem. Porque quando eu estive ali, eu perguntei para os caras, e os corpos, cara? Porque aqui numa cabeça de quase 11 litros cúbicos, a gente tem 3 e pouco de metros cúbicos de cérebro, eles têm 11. Com um corpo de 1,70 m não comporta uma cabeça dessa. Não, realmente, os corpos não são humanos, só que a gente não pode mostrar isso. Entende? Então, as evidências arqueológicas mostram há muito tempo seres não humanos no nosso padrão atual. Então, isso vira filme. Que nem você pega no Indiana Jones, o 4, o penúltimo, das caveiras de cristal, você vê aquelas caveiras são de Zeta, são de Grey, são de Arcturiano, não são nossas. O formato alongado. E eu acho que pela primeira vez que eu me lembre de um filme falar de ser extradimensional. Assim, são seres de outra dimensão. Eu falei, olha que interessante eles falarem sobre isso aí. É aquilo que você tem falado sempre. Né? Porque, na verdade, a gente tem que entender uma coisa importante. Quando eu estava escrevendo sobre a barreira de frequência. As pessoas têm uma mente totalmente cartesiana e não estudam. O nome diz barreira de frequência. O que é a barreira de frequência que envolve a Terra? É um firewall, um antivírus, que proíbe a entrada da energia da nossa consciência. Eu sou, porque a gente não lembra de nada. A gente tem uma amnésia, porque a barreira de frequência ela foi codificada para barrar as frequências de conexão espiritual que nós tínhamos, pelo processo de exílio. Então aquilo é um firewall, é tecnologia, que nem o nosso processo encarnacional é um processo tecnológico, que os filmes mostram. O filme Avatar mostra isso. Vários filmes da série clássica do Star Trek mostram um processo de incorporação, de troca de corpo, o Kirk e o Spock trocando de corpo. Entende? Mostrando como simplesmente um corpo é um avatar que você troca a consciência para lá e para cá com tecnologia. Só que as pessoas não querem perceber que isso é uma forma de mostrar para nós que nós estamos testando um laboratório científico extraterrestre da hierarquia chamada Aliança Galáctica, a Federação, não importa. Os nomes não são importantes. A questão é entender que nós estamos num laboratório. Certo. Rodrigo, eu queria comentar com você sobre desse do Independence Day, no número 2, eles usam muito engenharia reversa. E tem aquelas naves... Bom, a gente sabe também do TR-3B, né? Aquela nave que é Essa é uma nave americana, né? Ela entrou em operação em 67, 68. Ela é a primeira nave americana com um reator nuclear com propulsão gravitacional. Tanto que essa nave chega em Marte em 2 horas e meia. Nossa. Aqui dentro da Terra, ela consegue até 30, 35 mil km por hora por causa do campo gravitacional da Terra. Fora da Terra, ela chega a velocidades absurdas, muito próximas da luz. Né? Imagina, Marte está a 84 milhões de quilômetros, chega em 2 horas e meia, 3 horas, da nossa linha de tempo. Né? Essa nave é americana, 100% americana de engenharia reversa. Quem trabalhou nessa nave foi Bob Lazar. Bob Lazar, David Jair, toda aquela turma deles fizeram aquela estrutura. E ali é um reator nuclear compacto que usa o elemento 115. O que é o elemento 115 que não está na nossa tabela periódica? Não é o Mendeleev, como o pessoal imagina. O elemento 115 ele não faz parte da nossa estrutura, não é conhecido. Ele é um elemento que a gente pode sintetizar e ele permite a transferência de energia gravitacional através do afunilamento. Você afunila, cria uma compressão entre ouro, platina e outros elementos, e nessa compressão ativa o elemento 115, e automaticamente tua nave atinge motor de dobra, sem um reator nuclear. E os americanos fizeram com reator nuclear. Então conseguiram uma tecnologia totalmente diferente, né? Porque na cabeça americana tudo tinha que ser nuclear. Então quando eles decodificaram
decodificaram aquela energia, decodificaram o elemento 115 com o reator nuclear, criando uma tecnologia que nem os extraterrestres tinham. Então, existe um outro fator que as pessoas não entendem. Quando você estuda as diferentes camadas do governo secreto, do SGS, que já está em 44 níveis, tá? Cada um dos 44 níveis trabalhou com diferentes hierarquias. Um com Grey, outro com Zeta, outro com Siriano, outro com Arcturiano, outro com Pleiadiano, outro com o Raiko Parta, Draconiano, etc. E eles não se conheciam. Então o SGS foi captando energia tecnologia de todos os grupos e foi juntando para conseguir criar uma tecnologia independente com quebra-cabeça de todo mundo. Por isso que nós temos uma frota espacial operacional. Quem conta sobre a nossa frota espacial, que ninguém se dá conta, é o seriado Stargate, lá com o MacGyver. Aquelas naves, tudo aquilo que está ali é nossa frota estelar que Donald Trump oficializou ainda mais com o símbolo da Star Trek. É isso que eu ia perguntar sobre o símbolo do Star Trek, né? É o símbolo da frota. A Aliança usa esse símbolo. Por isso que o Comando Astra usa esse símbolo também. Porque o delta para cima é as hierarquias planetárias indo em encontro ao espaço e a consciência espiritual. O delta para baixo é a Operação Resgate, que aí entra o Comando Astra. Entendi. Bom, e daquela tipologia dos ETs do Independence Day 2016, eles eram... pode-se dizer que eles eram reptilianos também, Rodrigo? Aquilo é uma mistura. Vou te mostrar um livro que eu tenho aqui, que é muito bom, que ajuda-me arrumou esse livro. Olha isso aqui. Está em inglês. Você que é professor de inglês, para você vai ser fantástico. Na Amazon vende. Tá? Ele é um dicionário de tudo que é raça. Ó. Esse aqui é um Alpha Citrac. Olha. Esse aqui é um reptiliano típico. Isso aqui é intraterreno. Tem aqui, tem em Hegel. Betelgeuse também. Ó, o Mazarek. O Mazarek o pessoal confunde com Zeta, com Grey, com Arcturiano. Essa aqui é outra raça. É uma raça psiana também. Derivada do sistema de ápice. Esse aqui é o humano negativo, ligado aos Anunnakis, ligado a uma derivação pleiadiana-liriana, extremamente negativos que se alimentam de adrenocromo e criam a pirataria. São eles que têm a ver com a abdução de humanos, junto com o governo americano, russo, etc., o Quarto Reich, e fazem extração de adrenocromo de crianças. Ó, Ayana, outro tipo de Grey, não é Grey nem Zeta, mas é parecido, então a gente confunde. Também negativo envolvido com nanotecnologia com os humanos. Olha os Acori. Acori é um pleiadiano ligado a Anu, aos Anunnakis, negativo. Tá? Só que são loiros. Cara, esse livro vale a pena você conseguir. Qual o nome do livro, Rodrigo? O livro é Off-World, os ETs do mundo. Ó. Tá. Off-World. Uma foto lá e printo para você. Tá. Porque a Gilda conseguiu para mim nos Estados Unidos. Tá? Ele é uma compilação, ó, os insectóides. Ele é uma compilação, tá? Uma compilação de todos os contatados norte-americanos associados lá ao Michael Salas, Corey Gould, aquele pessoal. Então, ele fez o quê? Uma compilação com canalizações, com estudo hipnótico, aqueles processos que o pessoal é hipnotizado e eles vão descrevendo os bichos. Aí ele pegou um sistema IA e fez as estruturas. E jogou e montou o livro. O livro foi publicado esse ano, o ano passado, final do ano passado. Aí quando eu vi pelo Instagram, eu mandei para a Gilda, me arruma para mim. Então, e já tá na terceira, já tem a terceira ou quarta edição. Cada edição ele muda a capa. Entendeu? O meu é do ano passado, já tem versão nova, mais atualizada. Né? Que a próxima vez eu já vou pedir para a Gilda conseguir, porque só tem na Amazon. Então aí eu peço para deixar já no Texas para eu levar para mim. Aí puxa para a Amazon ou pelo eBay, não sei. Rodrigo, aproveitando a oportunidade de comentar, o que eu estou aprendendo de espanhol com a Gilda, com a Denise, com o Valério,
Nossa, muito bacana, viu? É bom. Estou ficando craque. E o pessoal em espanhol está Mas, aprendendo português do Brasil. Eu falei para o pessoal, ainda mais por causa que não tem como traduzir os livros para o espanhol, todos os livros que eu tenho. Então o pessoal está se esforçando em ter que estudar. o interessante é que normalmente o brasileiro entende bem o espanhol, né? Mas o contrário é bem dificultoso para ele, né? São preguiçosos em má índole. Por quê? Os espanhóis, os latinos se acham que, como eles têm mais gente falando espanhol, que a gente tem que se curvar. Que nem norte-americano, acho que a gente tem que aprender inglês. Que eu falo, os americanos estão aprendendo português e espanhol por mim, porque eu falei, eu não vou aprender inglês. Se vocês querem aprender, vocês aprendem espanhol ou português, porque eu não vou me esforçar na idade que eu tenho agora a falar inglês. E os americanos estão correndo atrás. Tanto que nos últimos que eu tive gente de Sydney, Inglaterra, Nova Zelândia, Canadá e outros países mais, Alemanha, todos falando espanhol para poder acompanhar meus cursos. Ai, que bacana, que bacana. Bom, pegando esse gancho aqui sobre esse jogo de Guerra dos Mundos, né, visando a implementação da nova ordem mundial, né, que o professor Luiz fala muito também sobre isso, né? Eu lembro que em 2001, na conferência de imprensa em Washington, a doutora Carol Rosin, ela comentou que em 74 ela conversou com o Van Braun, né, Wernher von Braun, e que ele comentou que haveria uma sequência onde poderia ocorrer uma invasão falsa uma invasão. Aí por isso que bate também com o Independence Day, né? Que a sequência era terrorismo, depois criar um sistema de defesa contra os meteoros, e finalmente ia ter um momento que nós teríamos que nos defender, né? Exato. Que seria o gancho, aquilo que você fala nas lives em geral. Ali é o projeto Blue Beam. Tanto que começo desse ano os americanos derrubaram 2 OVNIs, né? Isso é o começo do projeto Blue Beam, para começar a criar esse antagonismo contra uma invasão. Então, do projeto Blue Beam, a gente pega o seguinte: invasão de mundos, Independence Day. É a mesma pegada. É você criar através dessa tecnologia. O que é o Blue Beam que as pessoas não entendem? É uma tecnologia de laser que você materializa fisicamente o fóton com nenhuma impressora, exatamente igual a uma impressora 3D. Então você materializa uma nave. Ela é oca, mas ela está materializada. Pode até ter um helicóptero ali dentro. Então você está vendo um objeto físico, só que não é uma nave, é uma casca. Tá? E o ataque é feito pelos próprios aviões invisíveis norte-americanos. O F-35, o F-22, o B-2, os aviões invisíveis russos do Quarto Reich, né? O próprio TR-3B. Só que a gente vai achar que são extraterrestres. E assim você quebra a estrutura planetária e cria um governo único. Então, para você chegar nesse processo, vem as guerras. A terceira guerra nuclear agora, umas 3, 4 ogivas nucleares no ano que vem. Vai ficar um caos, vai se dar um caos. Depois disso vem uma invasão. Então aí você quebra a individualidade planetária, ou seja, de cada país, e cria um governo único para defender a humanidade. E a partir disso você não dissolve mais esse governo único, e aí vem um reset financeiro. Com a queda da internet, provavelmente ano que vem, eles estão falando abertamente que a gente vai ter um índice tão grande de radiação solar que os nossos teles vão ficar sem internet de 4 a 5, 6 meses. Imagina, sem internet a gente fica sem banco, sem caixa eletrônico, sem celular, sem internet a nível de comunicação, de e-mail, nada, o mundo vai parar. Vai ser muito pior que a pandemia. Entende? Nossa. E isso não é o flash solar. O flash solar é depois. A NASA já fez um comunicado. Em 2024, uma explosão solar pode provocar queda da internet. Se cair a internet, a gente vai ficar sem energia elétrica, sem água. Porque tudo hoje funciona por sistemas eletroeletrônicos e pela internet. Então, o caos começa ano que vem. E esse final de ano vai vir merda pra caralho. Se você pegar, os videntes estão todos dando informações aí catastróficas para esse final de ano. A Islândia teve mais de 900 terremotos em um dia. Eles estão isolando a ilha inteira. Né? E o calor, no Rio de Janeiro, o que teve
Quase um tsunami, né? Exato, e no sul também, tá? Entende? Nós estamos com 40 e poucos graus aqui em São Paulo, que não é normal, entende? Ou seja, tudo isso é o efeito da tal da Laninha, das manipulações do HAARP e da interferência gravitacional do Herculovos. O Herculovos está próximo, ele já passou de Júpiter, já entrou na órbita praticamente de Marte, já está perto de Marte. Ou seja, o Herculovos ele é 4 vezes maior do que Júpiter. E ele carrega 8 planetas com ele, fora uma cauda, cheia de detritos. Então, essa massa gravitacional já está criando anomalia gravitacional na Terra e, consequentemente, no Sol. Então, as nossas alterações do Sol é um conjunto de efeitos colaterais que as pessoas ainda não querem entender. O clima nunca teve tão louco como está agora. Tá? Então, não é querer ser pessimista, mas é enxergar o que está acontecendo. Vocês viram as inundações de Dubai, gente? Dubai está debaixo d'água. Eu achei que era mentira. Eu falei, não, vi camelo nadando. Eu falei, isso não existe. Eu achava que era fake. Pior que é real. Na Líbia, quantos mortos? A Itália também. Veneza está debaixo d'água. Ou seja, o mundo está maluco. E o supervulcão que está quase estourando na Itália, né? Na Itália, exato. Entende? A gente tem aí o vulcão americano lá, o supervulcão lá, qual é o nome? E o Yellowstone também, que é outro problema, né? O Chile tem um supervulcão chamado Maule, que é outro pepino também, que está demonstrando anomalias muito sérias. A quantidade de vulcões na Patagônia chilena e argentina que estavam extintos e estão em erupção agora. Tá certo. Rodrigo, deu uma travadinha aqui no meu celular aqui, mas... Tá. Bom, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, eu não vou aguentar, vou ter que falar isso. Vou ver se você também consegue identificar que língua que é essa. E de que filme que é. Klaatu Barada Nikto. Klingon? Não é. Não? Bom, não sei. É do The Day the Earth Stood Still, O Dia que a Terra Parou, de 1951. Sei, eu lembro. Que tinha Esse filme é fantástico. O Michael Rainey. Isso. Eu lembro. Ele chama que o robô Gort. Ele baixou e tinha um robô, né, que dava segurança para ele. Mas teve uma refilmagem desse filme com o Keanu Reeves, não foi? Exatamente. Esse filme esse do Michael Rainey, que é a direção do Robert Wise, 1951. Tem também o remake, a refilmagem, foi de 2008, com o Keanu Reeves. Isso. O diretor Scott Derrickson. Né? E também tinha o robô Gort também, né? E pela primeira vez eles falam, na 1951, o Klaatu, que era o Michael Rainey, ele fala: nós somos a polícia da galáxia. Nós estamos aqui para alertar vocês quanto ao perigo que é a corrida armamentista, perigo nuclear. O que você tem a falar sobre isso, Rodrigo, que você sabe desse filme? O filme, na verdade, eu lembro dele agora. A questão maior foi o seguinte: quando nós entramos na era nuclear, o Comando Asta e alguns comandantes da Aliança fizeram contato com os Estados Unidos e com os russos, oferecendo integrar a humanidade à Aliança em troca que a gente abandonasse o armamento nuclear. E o governo americano se recusou, e, consequentemente, os russos também. Então, eles queriam tecnologia e poder. Então, o acordo não foi feito com a Aliança, porque a Aliança exigia o cessar-fogo, parar com a corrida armamentística para poder integrar a humanidade à Federação e acabar com o Vaticano, acabar com a religião, etc, etc. Como isso não interessava aos dirigentes globais, aos Illuminatis e tal, eles recusaram. E aí o presidente americano assinou o contrato com os Zetas e os Greys e os Draconianos, entregando a humanidade para eles em 64, 65, eu não lembro o ano exato que o presidente Eisenhower fez os 4 contratos com eles. Então esse filme ele tem a ver com essa situação, dessa proposta de integrar a humanidade à Federação desde que a gente abandonasse a corrida nuclear. Por
quê? Rodrigo, Quando você usa armas nucleares, você está rompendo a malha gravitacional do tempo e espaço. Você está rompendo uma malha entre as dimensões, né? Então, assim, óbvio que a Federação eles têm essas armas nas naves, até piores, bombas de quark, antimatéria, etc. Mas um planeta primitivo como o nosso, que é um simulador quântico, a ativação desse tipo de armamento vai contra a própria ideologia do experimento Terra. Então eles tinham que bloquear isso, só que não conseguiram porque os chopates se envolveram na dirigência global, né? O interessante é que nessa época aqui, a história do Valiant Thor, Sim. que em 16 de março de 57, a nave dele pousou em Virgínia e ele queria falar com o Eisenhower. Exato. E, aliás, ele fez a proposta positiva e não foi aceita. Tem o autor Frank Strangers, ele escreveu um livro chamado O Estranho no Pentágono, em que ele conviveu com o comandante Valiant Thor. E parece que eles não deram bola, como você sabe, né? Lógico, não deram bola, e ele ficou 2 anos ajudando em outras coisas, depois ele foi embora. Inclusive, ele apareceu em algumas conferências ufológicas, tem foto dele, né? Isso. Em algumas conferências, na Califórnia. Ele aparece do nada. Ele aparece do nada nas conferências. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E ele é venusiano, né? Você tem alguma informação sobre se ele está ativo ainda, se ele está atuando ainda, onde ele está trabalhando? Ele está operacional junto aos comandos estelares. Está operacional. Só que, assim, como ele é um entrante, além do simulador encarnacional, ele entra e sai conforme a necessidade, como muitos comandantes. Tá? Mas ele não usa um corpo humano, ele usa um corpo liriano, que é a configuração Pleiades, Sirius, Pleiades, Vênus, Nódia e outros sistemas ali, a mesma configuração MCM, tá? Que é o padrão humano ariano. Então, mas aquele não é o corpo real do Valiant Thor, aquele é um corpo avatar de fora, porque é muito pequeno. Os pleidianos têm 4 metros de altura. Entende? Um corpo dos comandantes, os comandantes do comando Astra, nenhum deles tem menos de 4,5 metros de altura. Então, esse corpo que ele usa é um corpo avatar para atuação na Terra entre nós. E é um corpo ariano, deve ter 1,90 m, 1,88 m, 1,92 m o corpo que ele usa. Especificamente para nós, que é o padrão viking, né? O padrão Torante. Exato. Interessante que o Valiant Thor surgiu na mesma época, né, desse filme, que tem um remake com o Keanu Reeves, né? Então eu associei que o Valiant Thor... Aí. Eles puxaram isso aí. Vamos lá. Contatos imediatos do terceiro grau. Esse é, icônico. The Close Encounters of the Third Kind, de Steven Spielberg também. 77. Aliás, aproveitando o ensejo, você lembra do... Nunca entendi o porquê dessas 5 notas. Na verdade, as notas musicais, elas têm uma sequência matemática. Então, as notas foram codificadas matematicamente e da matemática se chegou na música. Por quê? Porque lembra lá o filme Contatos, que foi assassinado lá do astrônomo Carl Sagan? Sim. Contatos Carl Sagan? Aquele filme é real. Sim. Tanto que ele foi assassinado por causa disso. Imagina, do nada ele apareceu com câncer. Quem mandou matar ele foi Ronald Reagan, porque ele bateu de frente, porque Ronald Reagan mandou encerrar o Projeto 7. E o Carl Sagan conseguiu verba para manter o projeto e fez esse filme. Esse filme é real, porque eles receberam codificações de fora no Sistema 7. Então, o que eles receberam? Sequências numéricas, matemáticas. Quando convertidas em notas musicais, você tem música. Que foi aí que eles descobriram que todos os planetas emitem uma frequência musical, que nem a banda de Palmer. O hidrogênio tem música, ele gera uma banda musical, quer dizer, uma frequência musical. Então, o que se descobriu? Que no universo, tudo que é propagação
de energia e onda, a onda, na sua senoide, ela tem uma crista alta, superior e inferior, e isso gera uma nota musical porque é matemático. Então, Spielberg usou essa informação que eles tinham lá do Carl Sagan, do pessoal, já de antes, para montar essa questão das notas para comunicação no filme dele. Uhum. Entendi. Também, sobre o contatos imediatos, eu lembrei que a gente estudou, eu lembro de ter lido sobre isso aí, na base de Holloman, no início dos anos 70, uma nave pousou, inclusive filmaram essa nave descendo, e eles foram recebidos por militares de alta patente, acho que de coronel para cima, onde eles foram convidados para uma sala, conversaram, ninguém soube o que eles estavam conversando, eles voltaram para a nave e foram embora, né? Então, você tem alguma novidade sobre isso, Rodrigo? Alguma coisa para falar? Foram os acordos feitos para estabilizar projetos do governo secreto. Porque, assim, a existência do governo secreto, do Quarto Reich, é com aval da Aliança Galáctica. É aí que as pessoas não querem entender. Por quê? Quando Hitler foi contatado, tá, ele soube que nós somos um experimento genético, que Deus não existe, que é tudo uma balela que a igreja inventou, existem milhares de deuses cocriacionais, e que a humanidade é um laboratório, e que haveria uma percentual da humanidade Homo sapiens com autorização de sair da Terra, que eram os arianos, descendência pleidiana, e uma parte são os judeus também. Então, o que aconteceu? Hitler chega na Antártida e abre e monta o Quarto Reich nas bases da Antártida. Logo, pouco tempo depois, eles compram os Estados Unidos com o dinheiro que eles tinham roubado de toda a Europa. São 10 bilhões de dólares em ouro naquela época. Na correção atual é muita grana. E aí a SS Gestapo se torna a CIA e a NSA, e eles se transferem para o governo americano. Por isso que Von Braun foi trabalhar e criou a NASA. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Os Estados Unidos, com o dinheiro que eles tinham, vão financiando a estrutura do novo governo mundial, que entram os dominadores globais Illuminatis, com os Rockefeller, os Rothschild, todo aquele pessoal, que vai se integrando na própria economia americana e britânica para estabelecer a cortina de fundo do SGS. Tá? E financiando isso. E aí eles inserem a corrupção em todos os países para poder tirar o dinheiro, para poder garantir os projetos secretos. E dessa forma, esses contatos que foram feitos, como esse daí que tu está relatando, eram para fazer os acertos entre as Forças Armadas americanas, russas, etc., para manter o desenvolvimento tecnológico e o projeto genético, né, da eugenia genética, para garantir que esses humanos tenham acesso à aliança e possam sair da Terra. São os acordos feitos. O resto não tem direito a sair daqui, porque não tem coeficiente intelectual. Imagina, a média hoje do coeficiente intelectual no Brasil é de 80 pontos de QI. 80. Um humano do Quarto Reich não baixa de 180 a 190. E os cientistas estão todos acima de 220. Um arcturiano não baixa de 300 pontos de QI. Então, esses humanos eles têm que sair da barreira de frequência para começar a ampliar a rede neural para poder subir além dos 200 pontos de coeficiente intelectual. Então, essa questão do código do QI é impressionante. Uhum. Certo, Rodrigo. Bom, agora vamos entrar no... Gente, eu estou acompanhando aqui estou fazendo uma live aqui, né? Mas está surgindo muitas perguntas aqui. Eu não sei se eu vou dar conta de tudo isso aí, mas eu estou seguindo o roteiro que eu escrevi. Se sobrar tempo, eu pergunto para você, tá, Rodrigo? Tá. Então, antecipadamente, eu peço desculpas para as pessoas que estejam assistindo. Mas, enfim, vamos lá, Rodrigo. Star Trek, época 1960, movimento da contracultura, hippies, Beatles, né? Em 1966 a 1969, a série Star Trek, ela teve 79 episódios. Exato. Ela estreou em 8 de setembro. E dessa série houveram 12 filmes e 13 séries. Acho que é isso aí. É isso. A gente fala muito sobre... Você comentou sobre o símbolo da Jornada das Estrelas,
né? Que é o símbolo utilizado pela Federação de Laniqueia, Rodrigo? Pela Federação Local. Federação da Via Láctea. Aliança Galáctica e a Federação Central. Na verdade, esse símbolo surge com o comando Astar, o arquétipo do Arcanjo Miguel, né? E aí ele foi usado pelo comando siriano, comando pleidiano, e foi unificado como símbolo da Federação Galáctica da Via Láctea. Certo. Por exemplo, o símbolo nosso, da Laniqueia, são galáxias. Você tem o delta e no entorno tem galáxias. Então, por exemplo, um almirante galáctico, ele tem o delta e uma galáxia, né? Se ele é um almirante de 5 estrelas, ele tem 5 galáxias. E assim vai, que nem o Toranque, no emblema dele, ele tem 12 galáxias. Ele é almirante de 12 galáxias. Caramba! O emblema é diferente. Não sei se... Então, quando você, por exemplo, quando você é da Supraconfederação, o emblema é diferente, que é o nosso lá do almirantado, e você tem, os pontos são galáxias, a gente tem universos locais para controlar. Que nem o Yasmin, ele tem, no emblema dele como almirante da Supra, ele tem não sei quantos universos locais, 20 universos locais, Acto do Alton no insígnia dele. Então ele é um almirante de universos locais, não de galáxias, nem de sistemas. Entende? Então a escala das insígnias eu nunca coloquei na Terra. Um dia até eu ia fazer para pôr no meu próprio broche, né, que eu podia usar. Mas eu nunca plasmei ele ainda porque eu tenho que desenhar ele bonitinho. Mas são esferas totalmente diferentes. Entendi. Rodrigo, a gente aprendeu no Star Trek, a gente tem as 4 raças fundadoras, né? Que são os terrícolas, os Klingons, os vulcanos e os teluritas, né? Por acaso, os Klingons, eles se remetem aos reptilianos? Porque os Klingons atuais são bem reptilianos agora. Tá. Então, a raça Klingon é reptiliana. É que na época original eles não tinham tecnologia e dinheiro para fazer as máscaras. O próprio Spock, por ter sangue verde, é draconiano. Né? Entende? Então eles não tinham tecnologia. Você lembra aquele episódio que o Kirk briga com um Gorg, que é aquele lagarto de borracha? Mas era bem lerdo, né? Exato. Então eles não tinham tecnologia. Então eles não conseguiam plasmar as raças da Federação que o Gene Roddenberry recebia nas canalizações. E em sonho também. Então eles davam o jeito que eles podiam. Já na série do Picard já tem grande tecnologia para começar a mudar toda a configuração. Não, tanto que o Worf já é o primeiro Klingon com toda a configuração moderna. Né? E paralelamente aos filmes do Kirk, do William Shatner, no cinema. Lembra? A Ilha de Khan, lá, ali você já vê os Klingons como eles são realmente. Então o Klingon é o Draco, que é uma estrutura humana reptiliana. É o Draco, não é o reptiliano, é o Draco. O reptiliano tem cara de lagarto, que você vê os reptilianos, os Shings, no seriado Enterprise, com o Capitão Archer. No segundo ou terceiro ano aparece o Shing. Esses são draconianos, reptilianos puros. O Klingon é um Draco. Né? O interessante, né, quando a gente vê principalmente o Worf, né, nas séries do Picard, do Deep Space Nine, ele sempre focado na honra. É isso mesmo ou eles deram uma enxertada nos Klingons? Não, Os reptilianos, eles têm essa questão de cultura de honra, porque eles são guerreiros. Então, eles têm a questão do reto pensar, reto agir em cima da honra, que nem os samurais. O samurai tinha a honra. Se você se desonrar um samurai, ele tem que ser morto. Os Klingons vêm da mesma estrutura, na verdade. Os draconianos e os dracos têm essa compostura por causa da programação genética feita neles, para que eles possam ser conquistadores, dominadores. Certo. Os vulcanos. Em live você já comentou que aquela tipologia do orelha pontuda é um elfo humanoide, né? Existe o planeta Vulcano, ou existe algum planeta onde existem essa raça especificamente, que cultua também a questão da lógica? Na verdade, assim, o Gene Roddenberry, ele converteu um reptiliano, um Draco, no Spock, no humano.
Porque o planeta Vulcano, ele é um planeta tipicamente draconiano, reptiliano, com aquelas temperaturas, aquela estrutura desértica. Ali não é para o ser humano. Então, aquilo foi uma adaptação que acabou ficando aquilo. Tá? Então, assim, a raça élfica humana, ela é de mundos tropicais. A raça élfica felídea é de mundos tropicais, com selva e água. E você tem élficos anfíbios também, que precisa de água. Então, na verdade, o personagem Vulcano Spock da raça dos vulcanos, como está no Star Trek, ela não existe naquela configuração pela estrutura climática daquele planeta. Agora, se você pegar o Spock e a família dele num planeta semiárido, com estrutura árida tropical, que nem a Terra, aí beleza, você tem. Porque num planeta que é só deserto, a estrutura biológica humana não comporta, ela não foi feita para aguentar isso. A pele, a melanina da pele, eles teriam que ser negros para aguentar aquele deserto, não brancos. Por isso que ali é um planeta de reptilianos. Interessante isso aí, bem interessante isso aí. Aquele comprimento da letra Shin, né? Isso aí, que significa El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Tem alguma ligação com Anu, Enlil, Enki? Tem. Isso é uma derivação do poder de Anu, Enki, Enlil e Nana no domínio sobre os humanos. Por quê? Como os Anunnakis manipularam os Cro-Magnon, Australopithecus, formando o Homo sapiens e cortando o DNA, a submissão foi imposta para os humanos da Terra, como eles soberanos e nós seus escravos. Daí veio a simbologia de submissão e aceitação da divindade deles. Caralho. Aceitação da divindade deles em relação à nossa submissão. Ô, Rodrigo, não sei se foi você que falou em live que o Amém vem de Amon ou não? Eu acho que sim. Uma live eu comentei que o Amém vem de Amon. Amon é uma outra divindade da época dos egípcios por ali, que é um outro extraterrestre ali. Certo. Rodrigo, quanto à ponte de comando, então, por exemplo, quando a gente vê Star Trek, a gente tem o oficial de ciências, o de segurança, o capitão, obviamente, engenharia. É isso mesmo, Rodrigo? Tem essas... Tem. A ponte de comando de uma nave, seja uma nave mãe, seja uma nave de pesquisa qualquer, você tem toda a estrutura. Tu tem a capitania, aí você tem a área de pesquisa sensorial, estruturas que fazem o monitoramento externo, a leitura, a varredura com sensores. Aí você tem a área de comunicação, suporte de vida e os membros que são os que vão sair em exploração e coordenam os comandos, e eles reportam ao capitão. São basicamente entre 5 a 7 níveis de coordenação abaixo do capitão. Depende do tipo de nave. As naves mães são mais complexas, porque você tem numa nave mãe gigantesca, maior do que nossa Lua, tu tem várias estruturas de caimento de comando pelas naves auxiliares que saem das naves mães. Uma nave tipo uma Enterprise, um encoraçado, assim, a estrutura é mais simples, porque é uma nave menor, com uma tripulação menor, com uma função específica. Então, tu tem um capitão, uma ponte de comando, o imediato, sistema de artilharia, sistema de sensores, sistema de defesa e ataque, e toda a estrutura monitorada para a função daquela nave. É mais restrita. É mais enxuta, até porque é uma nave de combate. Tem que ser muito mais dinâmica. E é tudo interligado por IA, tá? Tudo IA. Tudo telepático. Entende? Então não dá tempo de ter delay. Né? Agora, tem uma coisa que as pessoas têm que entender. A maior parte das naves da Aliança, que são de colonização e pesquisa, não são naves de guerra. Por isso que no Star Trek fica claro, a Enterprise não é uma nave de guerra. É uma nave de pesquisa. Né? Por isso que os Klingons têm superioridade militar, porque as naves Klingons são naves de guerra, rapinas de guerra. A Enterprise não é. Né? Tanto é que quando a gente assiste com o Chris Pine, o Star Trek, acho o segundo ou terceiro, a Ira de Khan, aparece a área, a seção 36, 32. 31? Seção 31, assim, que é uma área militar. E o Kirk, ele diz, mas eu não sou militar, eu não sou soldado de guerra, porque são níveis diferentes. As naves da Federação são naves de exploração e colonização, não naves de guerra. Que é isso que as pessoas não entendem.
A maior parte das naves da Aliança não são mais naves de guerra. A guerra já passou. São naves de colonização, pesquisa e exploração. O que acontece? As naves draconianas, todas são de guerra. Todas, sem exceção. Porque eles têm essa mentalidade de confronto e domínio. Então, a estrutura de engenharia de uma nave draconiana, de 80% a 85% é para equipamento de guerra e defesa. Armas de ataque, contra-ataque e defesa. E não suporte de vida. Agora, uma nave da Aliança Galáctica, você tem 10, 12, 15 raças lá dentro, você tem que ter o suporte de vida para que aquelas raças possam coexistir lá dentro em perfeito estado. Então, o reator das naves da Aliança, ela só tem destinada a armas de ataque e defesa na faixa de 35% a 40% no máximo. Por isso que, militarmente, as naves draconianas são superiores. Rodrigo, e para entrar na frota estelar, tem que passar pela academia. Tem. A grade curricular na academia do Comando Estelar, por exemplo. Quais são as porque varia de raça para raça, a exigência, e de acordo com a raça, ela não pode atuar onde todas atuam. Então tem essas questões. Tá? Então, assim, a exigência é, dentro de cada planeta, cada raça, um destaque, num coeficiente intelectual altíssimo, ser um empreendedor, ter uma capacidade física, cognitiva e espiritual elevada para fazer as conexões telepáticas e as conexões neurais, não ser simplesmente um ser fisiológico. E o treinamento, ele é muito forte porque na Aliança Galáctica, na Federação, você vai colonizar, salvar vidas e impor as diretrizes, viver pelas diretrizes. Então a exigência é muito alta, e quem não tem reto pensar, reto viver e não segue essa doutrina é expulso. Tá? E quando o gradiente de confiabilidade que você fala. Né? Exato, é muito alto. E outra questão, na federação, na aliança em geral, você não ganha um cargo pelo tempo de serviço, e sim pela tua aptidão no gradiente de confiabilidade, que é o que acontece com o Kirk. O Kirk é o mais novo capitão da frota em idade, pela capacidade dele. Tanto que se você comparar todos os capitães, o melhor de todos é o Kirk. Porque o cara, ele é autodidata, ele resolve as questões, não fica, manda as diretrizes tomar naquele lugar e resolve o pepino. Coisa que o Picard é um viado, um frouxo do caralho, o Asher é outro frouxo do cacete, todos são frouxos. Todos. O único capitão que realmente tem culhão de encarar a situação e resolver foi o Kirk, o Spock e o McCoy. Aqueles três sempre se superaram. Mas o Cisco do DS9 também é bom, né? O comando Cisco. Eu não conheço ele muito, porque eu nunca assisti o The Space Name. Nunca peguei ele. É muito pouco. Então, assim, é um cara com muito problema emocional. Ele não é autosseguro, ele tinha muito pepino espiritual, alguma coisa, mas eu nunca vi inteiro para poder julgar. A Honeyway, por exemplo, do Voyager, também não conheço muito. Não gostei, achei ela superficial demais. Entendi. Então, assim, o Picard é bom, mas é um cara tão preocupado com as diretrizes que cumpre a regra. Por exemplo, o Kirk, ele mesmo desce para resolver as coisas, não manda o número 1. Ele resolve tudo. Eu, como um comandante, eu não mando o meu subordinado. Eu vou no lugar, porque eu vou assumir a responsabilidade. É muito fácil você bancar mais de capitão e foda-se, manda os outros para morrer. Então, a postura do Kirk é a linha de comando que eu sempre tive, a linha do Império Siriano. O Império Siriano tem a postura do Kirk. E, Rodrigo, você falou sobre diretriz. E a primeira diretriz? E aí? Ela é real? É real, mas é uma farsa. Porque ninguém respeita ela. Olha a merda que está a Terra. Se alguém respeitar, a Terra não estava na merda que a gente está. Então, a primeira diretriz, ela é uma diretriz da supraconfederação que a Aliança tenta seguir, mas não consegue. Por quê? Quando você tem um corpo físico, com limitações de alimentação, de energia, etc., etc., como é que você vai entrar num planeta virgem e não alterar a estrutura dele no teu benefício? Então, a primeira diretriz determina que você não pode invadir um planeta e alterar a vida e a sociedade de uma estrutura primitiva por nenhum motivo. Tem que respeitar aquilo. Os Anunnakis nunca respeitaram, os Pleiadianos nunca respeitaram, nem os Arcturianos, nem o Império Siriano. Ou seja, ninguém nunca respeitou a primeira diretriz. Então, é que nem a Constituição brasileira. Alguém está respeitando a porra da Constituição brasileira? Tem um ditado que fala o seguinte, deixa eu ver se eu lembro.
Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Isso aí. Então, a diretriz ela existe, mas ela não tem sido levada à risca por a própria guerra em si, né? Foi a quebra de todas as diretrizes. Certo. Rodrigo, quanto à propulsão, na série fala muito sobre o cristal de lítio. É isso mesmo? É o elemento 115. É o 115. O elemento 115, ele gera o motor de dobra e te permite viajar tempo e espaço em velocidades hiperluz. É um tipo. Você tem o motor de MC, você tem outros projetos. Tá? Mas o cristal de lítio, ele é o que cria um campo entre matéria e antimatéria, entre nossa dimensão e outra dimensão. Então ele abre o canal de transferência interdimensional. Então, na época não tinha nada, né? Então inventaram o cristal de lítio. De lítio, né, que chama, né? Basicamente o elemento 115. Certo. Rodrigo, a gente já está... Eu tinha programado para 1h15, agora é 9h08. Eu tenho algumas perguntinhas rapidinhas para você, tá? Me pediram para falar sobre Matrix. Você fala bastante sobre isso. Acho que tem a ver com aquela... O filme Matrix é um filme importante porque ele mostra pela primeira vez o que é um simulador quântico encarnacional cognitivo, que é a nossa rede IA dentro de um simulador quântico. Tá? Então, é um filme de referência, que nem o 13º Andar é outro filme fantástico, que veio um pouco antes do Matrix, que eu falo para o pessoal assistir, para entender o que é o simulador encarnacional. Então você tem outro filme hoje, moderno, que é Westworld, que mostra os IA controlando tudo. Né? E aí depois fizeram, o mesmo autor fez um que é Periféricos, na mesma linha de simulação encarnacional. Então hoje nós temos vários filmes que estão mostrando que é um simulador encarnacional, ou seja, o metaverso. Nós estamos no metaverso. Se a gente pegar a maior parte dos cientistas hoje da teoria quântica, inclusive dos prêmios Nobel, todos eles falam que nós estamos no simulador quântico. É impossível que nós existamos dentro da estrutura atômica bariônica, do jeito que hoje se entende ela, a gente não deveria existir. Então isso aqui é uma simulação. Então o problema é como é uma simulação se você não tem percepção. Aí entra a barreira de frequência. Por isso que eu falei, barreira de frequência é um firewall, que você não consegue enxergar e captar o que eles não querem. Por quê? Aí vem a conexão do eu sou, vem a conexão da realidade interdimensional externa. Tá? Então, o nosso simulador ele está atrelado à religião, a dogmas, medo, culpa, etc., etc., e obrigatoriedade reencarnacional, obrigando a gente a reencarnar por medo, por programação religiosa. Isso está no budismo, isso está no kardecismo, no catolicismo, em todas as religiões. A única pessoa que fala que isso é holográfico sou eu. Tanto que todas as pessoas que morreram, que são meus alunos, eu tenho encontrado eles do outro lado, não voltaram nenhum, não voltou a reencarnar. Que bom. Que bom. Rodrigo, e Moonfall? É um filme muito bom que ajuda as pessoas a entender o que é uma estrela de Dyson. Então, na verdade, o núcleo da Terra é uma anã branca. Por isso nós temos aquela aurora boreal e, para pouca gente sabe, a Terra produz mais neutrinos que recebe da Terra, do Sol. Então você só pode ter produção de neutrinos num reator de fusão nuclear. No caso, uma estrela, uma anã branca dentro do núcleo da Terra. Então hoje nós já sabemos que a Terra tem um oceano intraterreno de 3 a 5 vezes maior do que toda a água da superfície, que nós temos um mundo intraterreno cheio de montanhas, lagos e estruturas gigantescas, e uma estrela anã branca por causa das medições feitas nos últimos anos. Só que isso não é divulgado, por quê? Porque não interessa divulgar para o ser humano. Né? Mas isso já está cientificamente sendo discutido. Tá? Então, quando a gente avalia tudo isso e outras informações que nós temos, a gente começa a ter uma visão mais clara do que é o simulador quântico encarnacional Terra. Tá? E aí a gente podia discutir sobre teoria da Terra plana, um monte de coisa. Por exemplo, olha que coisa interessante. Você pega uma nave-mãe pleidiana, ela tem uma abóbada com uma cúpula em cima. A abóbada embaixo não é plana, ela é côncava. Côncava e uma abóbada. A nave-mãe pleidiana mais próxima de nós, a Zarek, acho que é Zarek o nome dela, ela tem 6.500 quilômetros de diâmetro equatorial. Ela é praticamente o dobro do tamanho da Lua.
Dali as pessoas têm ideia da Terra plana. Quando você sai da matriz da programação e você vê toda o quadriculado do holograma encarnacional, que nem no filme 13º Andar, que eu já vi isso e não entendi o que era, aí você sai você está em teta. Você saiu de alfa e entrou em teta, em meditação. E aí você vê toda a programação, que você sai de fora. Então, quando os caras falam de teoria plana, eles estão reconectando na rede neural do seu corpo criogênico que está nessas naves pleiadianas. E aí eles têm esse conceito de Terra plana. Não é que a Terra é plana. As naves mães onde está o corpo criogênico deles são planas com uma cúpula em cima, que nem a nave arcturiana Arquitrans. A Arquitrans é uma plataforma gigantesca com 3 abóbodas enormes em cima. Né? Então, tudo tem uma explicação. Tudo tem um porquê, não é aleatório. Os caras não estão loucos. Eles estão vendo uma Terra plana, mas não é aqui. É onde está o corpo deles. Vamos ver se pode responder essa aqui. E o tamanho da Terra? É maior do que o normal? É maior do que falam? Pelo que eu tenho visto de mapas, eu vi os mapas lá da Black Rock, tudo, é maior do que estão falando para nós. Uma das coisas que eu estou tentando ver, até com amigos meus, é o tempo de voo entre os aviões de um país para o outro não bate muito. Não é que está muito fora, mas não bate muito, porque eles fazem rotas estranhas, né? Então, é complicado, porque teoricamente a gente tem que pensar os nossos continentes uma distância. Mas aí você pega, por exemplo, toda a parte do Polo Norte, Polo Ártico. Se aqueles 4 continentes existem no entorno do Black Rock, tudo que ele chama de capa de gelo é ilusório, porque tem mais coisa lá para cima. Então, as dimensões que nós temos estão equivocadas, realmente. Só que a gente não tem como comparar, porque é proibido o acesso. Eu fui para a Noruega, você não pode chegar ali, eles não deixam ir para aquela região do Polo Norte. E no Antártida, pior ainda. Agora, vem aquela questão. Por que você tem militares proibindo o acesso à Antártida? Para esconder o quê? Você só tem militares em bases secretas, em bases militares. Senão não tem sentido. Você tem militares do mundo inteiro proibindo o acesso à Antártida e ao Polo Norte, ao Polo Ártico, especificamente o Círculo Polar Ártico. Eles escondem alguma coisa. Então, se a gente levar em consideração a teoria da conspiração, a Terra é maior do que falam para nós. Sim. Agora, como que a gente vai mensurar isso? Não tem como medir. Enquanto eles não liberarem informação, não tem como medir, né? Bom, Rodrigo, tem uma última aqui, pediram para eu comentar. Eu não tenho assistido, mas tem uma série chamada Loki, né? Que é um agente temporal. Isso. Isso me remete aos comandos temporais de Orion, de Sirius. Pode falar um pouquinho mais dos comandos temporais? Bom, os comandos temporais, eles foram formatados por várias hierarquias. Quando você viaja entre as estrelas, você viaja no tempo também. Então, o que acontece é que, através da tecnologia, você manipula o tempo para ter poder e criar condições de controle temporal. Então, se formata uma polícia temporal para tentar controlar essas realidades paralelas, essas chamadas paradoxos. No caso da Terra, fazer a conversão de todos eles agora em 26, 27. Mas, tecnicamente, a função do comando temporal é estudar as realidades paralelas e criar uma convergência para diminuir o desdobramento nosso cognitivo. Porque, por exemplo, você está encarnado aqui, você está multiplicado em outras realidades paralelas da Terra. O que a gente chama de fractais de alma, às vezes não é fractal de alma, é você em outros layers do projeto. Por exemplo, do ponto de vista da máquina de simulação cognitiva, você tem, por exemplo, para a gente entender, o que é o simulador quântico? Você entra numa máquina para assistir o cinema. Só que o cinema você está encarnado naquele personagem. Essa tecnologia permite você assistir 10, 15, 20, 30 filmes simultaneamente. Significa que você se projeta em 30, 20, 15, 18 personagens simultaneamente. O que nós chamamos de encarnações ou realidades paralelas. Então existe um comando temporal que vai estudando o nosso desempenho, nosso processo nessas realidades paralelas e vão nos ajudando a desfazer ou converter o entrelaçamento quântico para todo mundo ascensionar, ou seja, a gente sair do simulador. Então tem várias funções do comando temporal. Tá ok. Bom,
A gente já atingiu o nosso tempo aqui. Eu não queria te... Eu sei que você acabou de voltar de viagem, não comeu, tem que dormir também. Minha filha fez uma sopa, aí eu vou comer uma sopa agora. Uma sopa? É. Oh, mas você come? Um pouquinho de vez em quando, sim. E o pessoal que vive de luz, o que você acha disso? Vive de prana? Dá para viver de prana mesmo? Dá. Quem tem um gradiente de energia preparado, consegue. Não é qualquer pessoa. Tá? São pessoas que conseguiram atingir um nível cognitivo elevado já de Kundalini, práticas do taoísmo, etc. Então eles conseguem viver de luz uma boa. Não é qualquer pessoa. Tá. Fugindo bem do tópico, Rodrigo, eu tenho essa dúvida faz um tempo já. É dos zangbetos, que é aquelas estruturas de palha que tem na África, no Benin, sei. Aquele elemental que está lá dentro. O que está lá dentro? Supostamente é um elemental que é convocado num processo magístico, né? Um orixá. Normalmente, na linha da palha, é o Mulu, o Baluayê, família da palha, mas existem outras entidades ali, porque dentro de Ifá são mais de 400 orixás, entende? No Candomblé são 256 partindo de 21 dos desdobramentos, que é um banda só 16, mas já no Ifá são mais de 400, é uma loucura. Aí é um papo complicado. Porque tem muitos que eu não conheço de nome. Eu sei o conceito, o princípio, mas não sei quem são, porque é uma cultura africana que transcende muito, muito além o conhecimento do próprio Candomblé. Tá bom, então. Rodrigo, você quer passar alguma mensagem, falar alguma coisa para a pessoa? As pessoas têm que estudar, ler livros, ver. Esses filmes todos são iniciáticos. Que nem o filme de Ascensão de Júpiter, John Carpenter Mundo, são todos filmes para a pessoa assistir 3, 4, 5 vezes para entender o recado que está lá dentro. Né? O 13º Andar, o próprio filme Matrix, todos são filmes de estudo. O filme Avatar, todos são para a gente estudar e entender. Então, por isso que eu falo, existem muitos filmes iniciáticos, como tem muitos livros iniciáticos, para a gente entender o que está acontecendo no nosso processo de despertar consciencial. Tá bom. Bom, Rodrigo, eu agradeço muito a atenção sua gentileza de abrir sua agenda para poder falar sobre filmes, né? É uma coisa muito cara para mim e para você também, né? A gente gosta muito de filme e eu fico muito contente de ter tido essa oportunidade. Então a gente pode marcar uma outra oportunidade, como vai? Beleza. Depois falar sobre algumas outras séries. Né? Vou descer lá que a Maia já está mandando mensagem para quem está me esperando lá. Vai tomar uma sopa lá. Tá bom, então, Rodrigo. Então, muito obrigado. Também falo para o pessoal, se o pessoal quiser entrar em contato comigo para saber dos filmes que eu peguei, fiquem à vontade, tá? O pessoal que está assistindo. Tá bom, até mais. Tchau, tchau, Rodrigo. Obrigado, viu? Valeu, até mais. Valeu.